Vamos lá, pessoal. Existe outra teoria desses vídeos, uma série de 4 vídeos, para explicar o seguinte. Falaram que, eu já ouvi dizer também que com a inteligência artificial o mundo vai ser dominado por robôs. A gente vê uma tendência, né, no mundo todo para isso, já existem funções que já se cumprem, né? Como eu disse no outro vídeo, eu acho que funções repetitivas, algumas coisas ligadas a atividades, vai substituir uma parte da atividade dos seres humanos, sim, mas não, acho que não tudo. E uma delas que eu refuto, porque eu tenho visto isso, eu sei que está no começo, né, mas o Google o Google, e para mim o, o celular, ele já é parte de uma IA, né, porque você pergunta uma coisa para ele, ele te responde. Se é preciso ou não é outra coisa, tá? É outro assunto. Mas quando a parte que eu quero abordar aqui é sobre espiritualidade e ignorância existencial. As pessoas estão associando a IA a uma fonte de conhecimento, ou seja, quando você associa uma inteligência chamada artificial quer dizer que ela modifica ela adapta ao seu campo de realidade, né? Outro dia eu ouvi dizer que poderia ser reconstruída uma nova Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia já não é, né, é um livro que já tem confusão, já tem conflitos. Dentro das religiões as pessoas se conflitam, por isso que tem muitas religiões com opiniões diferentes lendo o mesmo livro, né? Aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas na Índia tem também. Não, na Índia tem o seguinte, você tem um livro, uma base como o Vedanta e 6 visões diferentes fundamentadas. Fora disso chama modismo, não é mais cultura da Índia. Pronto, se você entender isso aí, você saiu da lógica e do condicionamento vazio que você tem, tá bom? A Bíblia já não tem filosofia, não tem fundamento canônico, só tem para o judeu, né? Para o judeu, para o islâmico, aí tem. Para o cristão não tem, porque não tem o latim mais, não tem o aramaico mais, então você já não se embasa em nenhuma língua antiga, a não ser os privilegiados que leem essa língua de antigamente. A massa não lê, tá certo? Então na Índia, como tem tutores, mestres, escolas preservadas, você consegue manter o conhecimento. Esse conhecimento não tem como ser substituído por uma IA, por uma inteligência artificial. Primeiro que teria que traduzir todos os livros do planeta. Todos os livros que foram revelados na Índia. Eu posso te garantir que são milhões. Até hoje foi comentado uma média de 15%. É uma média, isso eu acho que até menos. É uma média, e desses 15% de fundamento, o que chega para você não é nem 1%. Te garanto que não é. Se chegar a 1% é bastante. Por que não é 1%? Porque tudo está adaptado. Está muito adaptado. E você não chega nem perto, não é perto, você não chega nem perto do conhecimento. A gente costuma dizer, eu ouço de um amigo, o Govinda, que ele diz assim que as pessoas estão na mamadeira, né? Estão usando mamadeira. Isso é uma frase sábia, muito sábia. Porque realmente as pessoas não cresceram dentro do conhecimento. Aqui já tem décadas de conhecimento aqui no Brasil. Eu posso falar mais daqui, né? Porque aqui sempre tem uma influência da América. Eu sempre ouço alguém chamando um americano para ensinar no Brasil. Não chamam brasileiros que sabem, né? Chamam um americano, que é melhor americano, né? Aí ele traz a receita do bolo pronta e te dá uma fatia desse bolinho e você acha que está aprendendo, porque alguém está te ensinando ali, ou alguém é diferente, né? Não é alguém que sabe, é só alguém diferente, aí já tá bom. E alguém que não vai te botar uma pressão. O que eu falo aqui é meio pressão, né? E aí eu vou voltar nas coisas. Por que não substitui? Porque as pessoas estão pegando textos prontos sem saber a fonte dos textos. Quando você não sabe a fonte dos textos que você lê, você já está no engano. Você já está no o que eu chamaria de ignorância espiritual. Você está lendo algo, está querendo saber de uma deidade, sei lá. Você vai ler os modismos, o que já existe na internet, aí vai lá, pega e te dá um texto pronto. Você fala, opa, agora eu sei. Eu sei sobre Ganesha, eu sei sobre sei quem, eu sei sobre Lakshmi, eu sei sobre Shiva, alguma coisa, né? Mas por que você não aprende? Porque para cada conhecimento da Índia tem uma confidencialidade sobre o Deus. Que manifestação que tem, que livro que é, que procedimento que é, a praxe iniciática, as realizações ligadas a esse Deus. E aí, por exemplo, Shiva. Vou usar o exemplo de Shiva. Tá? Com Krishna é a mesma coisa. Ah, tudo é Shiva. É tudo o quê? O que você entende? Eu acho que a maioria das pessoas não sabe nem comer ainda. A maioria das pessoas não sabe nem comer ainda. Não sabe fazer um prato de comida.
Se ela fizer um cardápio de uma semana, ela não consegue elaborar um cardápio de uma semana ou duas. Ela tendo uma vida pela frente para ela sobreviver. Se ela não sabe nem isso, ela vai saber o que é uma vida espiritual? Será que uma pessoa entende o que é espiritualidade quando ela está metida numa religião que bota deuses hindu dentro, sem ser hindu? Será que ela entende isso? Será que a tua lógica, porque cognição não tem, cognição é zero. A tua lógica, a tua associação, a lógica é isso, é uma associação condicionada, né, que chamam isso de conhecimento, né? Será que a sua lógica consegue te avisar algo? Consegue? Não consegue. Porque você vai pela boiada, você entra num vale psicológico interno e você segue a boiada. Quando você segue a boiada, não tem certo e errado. Tem o seguinte: eu concordo com isso aqui que todo mundo está falando. Pronto. Aí vira uma verdade. E esta é a mesma que tem na inteligência artificial. O que todo mundo concorda. Não é o que você averigua e constata e fundamenta para saber a distinção do que é conhecimento ou ignorância. Quando você só concorda, já é uma ignorância. Que bom, né? Aí você concorda e continua na mesma coisa. Hã? Continua abrindo lá chats para saber de conhecimento da Índia, como eu tenho recebido aqui, por isso eu estou gravando esses vídeos. Me mandam os textos contestando o que eu estou falando, sem fonte nenhuma, sem base nenhuma, né? Ou seja, sem fundamento. E aí a pessoa concorda com o texto artificial, com a inteligência artificial. A explanação é artificial. Você precisa entender isso. Aí você não se dá o direito, não se dá o trabalho da ignorância interna, do seu auto-obscurecimento, de me mandar um texto besta desse. Porque um texto artificial, até quando a gente lê, a gente sabe que é artificial. A leitura é robótica. Você não percebe, porque você já está robotizado. Você já está doutrinado na robotização. Por isso que você não percebe. Eu, como não estou acostumado com robotizado, eu já tenho 50 anos, cara. Eu sou de outra época. Não estou velho, não me sinto velho. Me sinto uma pessoa madura, com idade, tá? Mas eu sou da época antes da internet. Então eu sempre li textos produzidos por pessoas que estudaram e que maturaram o conhecimento, inclusive rishis, inclusive deuses, inclusive gurus, né? Que me falaram segundo a maturação deles. Então, como a minha guru. Então, como eles maturaram o conhecimento, eu tive conhecimento desta fonte. É por isso que quando eu leio um texto artificial é fácil de perceber. É muito fácil. Não tem cognição no texto, gente. Quando vocês lêem da IA. Então não tem como substituir embasamento, não tem como substituir cognição humana, percepção humana, realização humana, não tem como, tá bom? Vou gravar outro vídeo para não ficar tão longo.